Olá pessoal, hoje na aula nós vamos resolver mais alguns exercícios. A ideia acontece que até o final dessa aula você tenha todo o suporte para você conseguir terminar e entregar aquela lista de exercícios lá, tá? Aquela lista de exercício, pessoal, só para vocês entenderem, aquilo lá não foi desenvolvida para aula online, ela na minha aula presencial era uma lista para ser entregue, né? Então a gente ia trabalhando essa lista junto com os alunos, então eu estou tentando manter o mesmo formato, a única coisa diferente que eu tenho que passar todo o material para um PowerPoint, tá? Que eu não tinha esse material, normalmente esse material eu trabalhava ele sempre dentro do quadro, né? E aí vocês iam tirando as dúvidas. Eu estou um pouco preocupado porque eu não tenho visto muitas dúvidas de vocês, né? Coloquem dentro do Google Classroom lá, perguntem para mim, acontece, está com dúvida, fiz, deu certo, não deu certo, né? Para quem conseguiu instalar o, o EWB, né, que eu sei que nem todos vocês têm computador para poder instalar. O que é legal, dentro lá do EWB, eu vou colocar aqui um exemplinho aqui, como é que a gente faz para a gente tirar as medições. E aí você vai acabar conseguindo comparar para saber se o resultado está certo ou não. Então, antes de você entregar, você acaba conseguindo colocar certinho o seu resultado. Tá? Então eu vou demonstrar aqui na aula aqui. Eu coloquei o exemplo do item lá para a gente estar fazendo. Então, pessoal, vamos pegar o primeiro exemplo agora aqui, ok? Onde eu tenho dois diodos, né, e dois resistores, né? Então, vamos começar por aquilo que a gente já sabe, né? Tá bom? Então, a primeira etapa é o seguinte, né? Se você não tiver escrito nada lá, entenda que os diodos são de silício. Então, a minha tensão do meu diodo 1 e a tensão do meu diodo 2 são iguais a 0,7. Tá certo? Então, vamos pegar uma outra informação, e pessoal, lembre-se que entre esse ponto A e B, né, vamos pegar aqui uma marquinha aqui, né, para poder fazer, entre o ponto A e o ponto B, ok? Se eu tenho 0,7 no diodo, então no meu resistor 2 também só posso ter 0,7, ok? Tá. Então, como eu já sei que vai ter lá 0,7, então eu já sei a tensão. Então eu consigo, pessoal, da malha 1, né? Lá eu coloquei tudo aqui, né, sempre coloco na minha regrinha, tudo que fala é fonte, tudo que gasta, né? Então vai ficar o nosso VCC, que é a nossa fonte, mais a tensão do diodo, mais a tensão do resistor 2 e mais a tensão do resistor 1, ok? Tá. Então, fazendo as continhas, né? Então eu deixei, fala, o resistor 1 de um lado e joguei todos os outros valores para o outro lado, porque como eu já tenho todos os demais valores, né? Já tenho a tensão, eu tenho o VCC, tenho a tensão do diodo 1 e a tensão do diodo 2, ok? Que estão dentro do nosso circuitinho lá, né? Que nem seria a tensão do diodo 2, aqui eu acabei marcando errado aqui, essa tensão do resistor 2, tá? Resistor 2 aqui. Então vamos arrumar isso daqui, ok? Bom, então, também vai ser 0,7, não vai afetar em nada nos nossos cálculos aqui, apenas na hora que eu fui escrever, que eu coloquei, em vez de colocar resistor, eu coloquei diodo, né? Bom, porque não estou fechando aqui a nossa malha, tá bom, pessoal? Estou pegando desse resistor aqui. Então, deu que a nossa tensão no resistor 1 deu 10,6, certo? A tensão aqui do nosso resistor 1 deu 10,6. Bom, como é que eu vou calcular agora a corrente, né? No nosso resistor 1? Tá certo? Então, pessoal, sempre eu aplico a questão da corrente igual a tensão dividido pela sua resistência, né? Então, 10,6 dividido por 1000, né? Então, o 1000 vai acabar virando depois, vira o mili, né? Miliampere, né? Dividindo isso daí, né? E também isso daí também a nossa corrente total que a gente tem, tá? A mesma corrente que ela tá vindo aqui total aqui é a mesma corrente que está vindo aqui embaixo, né? Certo? Ela vai se separar em determinado ponto, depois ela vai se unir e vai voltar tendo a mesma corrente aqui. Então a gente já mata uma coisa dupla. Então quer dizer, então a tensão total, né, que eu coloquei lá, colocando aquele diodo, né, lá no diodo 1, é 10,6 mA. Ok? Então vamos continuar seguindo agora aqui. Tá. E a corrente no resistor 2? Bom, então novamente, eu tenho a tensão no meu resistor 2, que é 0,7, porque ele está preso pelo diodo, né? Lá, e coloquei
Então, pessoal, quando você for colocar na calculadora, ele vai dar 700 microampere, tá bom? Aí tem esse Uzinho meio esquisitinho aí, né? Tá bom? Uma letrinha grega. E você pode também colocar 0,7 miliampere. Bom, dos dois jeitos que você escrever lá, também está certinho isso daí. Ok? Tá. Com isso, só falta a gente calcular agora a corrente no diodo 2, que eu não sei qual a corrente dele. Então, vamos aplicar aquela lei dos nós. Tudo que entra é igual a tudo que sai. Ok? Então, eu vou pegar o nó A, tá bom? Porque no fundo aqui eu estou pegando o nó A agora aqui assim. Então, vamos desenhar aqui do lado, né, pessoal? Para tentar, né, representar aqui. Então, tem o nozinho A. Lembrando que aqui nós estamos entrando com o I total. Ok? Está saindo aqui o nosso I2. Bom, e também está saindo o nosso I1. Bom, coloquei a setinha aqui assim, só para a gente acabar representando. Ok? Então, vamos pensar aqui no nozinho no nó A. Ok? Então, vamos lá, colocar lá. Bom, então, a corrente, o que entra é apenas o IT e sai o I2 e o I1. Como vou colocar assim, o I1, né? Fala que novamente que acabou sendo novamente errado aqui, né? Certo? Então, como o I1 a gente já sabe, então vai ser o IT, né? Desculpa aí, pessoal, que no fundo passar isso aqui para o computador aqui, a gente trabalha muito a cabeça, né? Então vai ficar o I total menos o I1, né? Depois eu vou acabar arrumando o slide, pode ficar tranquilo aqui. Então vai ser igual a 10,6 menos 0,7. Ok? Fazendo, por que eu coloco esse mizinho, pessoal? Isso aqui é do mili, tá, pessoal? Isso aqui é 10 a menos 3. Mas eu não fico copiando isso aqui porque eu digo que é o seguinte: 10,6 mamonas menos 0,7 mamonas. Pronto. Você não tem que se preocupar em colocar isso aqui na sua calculadora. Então, se eu pegar 10,06 menos 0,7, vai acabar dando 9,9 miliamperes. Tá? Para que eu possa ter uma certeza que tudo isso que eu fiz, né, eu acabei colocando aqui, desenhado no próprio EWB. Tá certo? Então, pessoal, aqui está colocado exatamente as tensões, né? Tem as suas pequenas mini variações, né? Então, vamos pensar aqui na nossa parte final, 9,9 mA, né? Que é a corrente do nosso diodo 2. Pode ver, pessoal, que foi a última coisa que eu calculei aqui. Aqui deu 9,865 mA. Então, ficou muito, muito próximo a ideia disso daí. Ok? Então, pessoal, esse material é totalmente novo, tá? Esses exercícios aqui eu tive que preparar eles novos, né? Não é tão simples a gente chegar e coloca diodo em qualquer lugar, coloca resistor em qualquer lugar e o circuito fica, vamos colocar assim, funcional, né? Tá? Então, estou criando tudo isso aqui do zero, né? Tive que estudar, testar e verificar e confirmar se está tudo ok. Bom, tá. Então, é o seguinte, vamos pensar uma coisa. Após o diodo, nós só temos resistores. Tá certo? Então, quando eu só tenho só resistor dali para frente, né? Então, é interessante a gente achar um resistor equivalente. Bom? Então, vamos ver uma coisa aqui que é bem interessante. Depois eu faço com valores diferentes, né? Então, eu estou vendo que o resistor 2 e o resistor 3... eles estão em paralelo, tá? A gente tem mania de usar esse símbolo, acontece, colocar duas barrinhas, né? Não é que está dividindo. Se colocasse uma barrinha, parecia que está tipo dividindo, né? Para colocar, porque essas duas barrinhas elas ficam em paralelo, né? Tá. Quando tiver dois resistores iguais, pessoal, não esquenta a cabeça. Vai lá e divide por 2. Se fosse 3 iguais em paralelo, dividiria por 3. Então nós temos que agora aqui temos já 500 ohms aqui. Bom? Depois, o que eu tenho? Eu tenho esses dois carinhas aqui em série com o R1, né? Então, se eu fosse desenhar eles aqui, né? Então, tem aqui assim, dois em paralelos, né? Tá certo? E depois nós temos o outro aqui em série. Bom, então você poderia, se fosse estender esse circuito, né? Então, ele ficaria mais ou menos nessa forma aqui. Bom, então, colocar aqui é o R3, aqui é o R2 e depois o R1. Tá ok? Então, eu vou colocar assim, ó, R1, né? Como ele está em série é soma, né? Mais o paralelo de R2 com R3. Como a gente já calculou
né, aqui o valor, então ficou mais fácil, né? A gente calcula ele em separado, depois a gente junta ele aqui. Então, total que nós temos resistor equivalente a 1.500 ohms. Pessoal, se fosse um circuito simplificado, eu só teria a fonte, um diodo e mais um resistor de 1.500. E os cálculos, né, eles dariam basicamente os mesmos, né? A corrente que vai passar por aí vai ser a mesma corrente total. Bom? Tá. Então, qual que vai ser a tensão no meu resistor equivalente, né? Então, pessoal, utilizando aquele meu método de tipo fonte é igual àquilo que gasta, então nós temos o nosso VCC, né? E nós temos aqui a tensão no diodo 1, mais a tensão no nosso resistor equivalente. Tá? Então, eu quero saber a tensão no resistor equivalente. Joguei aqui o diodo para o lado de cá. Bom? Eu tenho por hábito já inverter, tá, pessoal? Então, eu coloquei o resistor equivalente lá, né? Então, como se tivesse trocado, né, o lado, né? Então, vai ficar o VCC menos a tensão do diodo. Então, aqui vai dar 12,07, resultando que o resistor equivalente vai ter 11,3 volts. Tá certo? Com base nisso, né? Certo? Eu consigo calcular também a nossa corrente desse nosso resistor equivalente. Tá? Então, pelo cálculo aqui, novamente, eu sempre a tensão dividido pela resistência. Ok? Então, nós vamos ter agora aqui 7,53. E, pessoal, a mesma corrente que está passando por todos esses carinhas aqui, né, é a mesma corrente total. Então, com base nisso, já matei que a corrente total vai ser 7,53 miliamperes. Ok? Tá. E como é que eu calculo a resistência, a tensão no meu resistor 1? Pessoal, a forma que eu sempre falo, a forma do Yuri. Tensão é igual a resistência vezes a sua corrente. Bom, em vez de você utilizar a letra U aqui, a gente utiliza a letra V, né? Mas eu falo a forma do Yuri. Bom, para ficar um pouquinho mais fácil da gente decorar isso daqui. Então, simples, né? Vou multiplicar, tá? E o que é legal, pessoal, que é o seguinte. Se eu multiplicar esse cara aqui, ele é 10 elevado à terceira. 10 elevado à terceira com 10 a menos 3, basicamente eles se anulam, sobrando só o 7,53. Bom, quando é legal nessa parte, quando a gente trabalha com K, resistor na ordem de K, é legal porque tipo essa 10 a menos 3 aqui normalmente acaba morrendo, né? Bom, então vamos continuar seguindo agora aqui. Tá. Então, entre o ponto A e B, né? Eu vou calculando agora aqui qual que é a tensão entre o ponto A e o ponto B. Então, pessoal, vou imaginar isso aqui numa única malha. Tá certo? Numa única malha. Bom, lembrando que a tensão entre A e B é a mesma tensão no resistor 2, tem que dar a mesma tensão no resistor 3. Bom, se eu pegar lá o multímetro e for medir isso aqui, tem que dar exatamente igual. Então, vamos pensar na malha agora aqui. O que é fonte? O nosso VCC. O primeiro carinha que nós temos aqui que gasta energia é o diodo. Depois nós temos a tensão entre o ponto A e B. E depois nós temos a tensão no resistor 1 que a gente acabou de calcular agora ali. Ok? Então, vamos seguindo aqui o cálculo agora aqui. Fazendo isso daqui, jogando, deixando o A e B, né? Então vai ficar o VCC menos a tensão do diodo 1 menos a tensão do resistor 1. Fazendo o cálculo, nós demos aqui 3,77 volts. Tá bom? Então vamos continuar seguindo agora. Quero saber a corrente em cada um dos resistores. Tá bom? Essa tensão, pessoal, essa tensão aqui, ela é a mesma. É a tensão para o resistor 2 e também a tensão para o resistor 3. Quer dizer, eu fiz um cálculo e matei 2 de uma única vez. Bom, então esses dois aqui estão aqui, ó. Ok? E como é que eu calculo a corrente? Tá? Então lembrando aqui que a corrente vai calcular agora aqui. Então vai dar os 3,77, que é o que está medindo aqui, né? No resistor 2, na verdade o resistor... Opa, aqui ficou erradinho aqui novamente, aqui, então vamos arrumar aqui. No resistor 3. Bom,
resistor 3. Bom, então eu vou calcular agora aqui. E aqui também era 1000, né? Ó. Tá, então eu estou arrumando lá no slide, pessoal, conforme estou gravando aqui assim, estou arrumando no slide para depois colocar no slide certinho. Mas já estou arrumando aqui na explicação, né, para depois para não ficar errado. Então, eu vou dividir 3,77 por 1000, deu 3,77 mA e 3,77 mA. Por que deu exatamente igual? Porque os dois resistores são iguais. Se eu tivesse resistores de tamanho diferentes, né, aquele que tiver maior resistência, né, ele vai atrapalhar a corrente passar, vai passar menos corrente. Aquele que tiver menor resistência vai passar mais corrente. Dá para ser feito o cálculo da mesma forma que a gente fez aqui assim. Tá? Lembrando que a única diferença que estaria aqui é que você teria exatamente os valores aqui. O resistor, se ele é 2K, então ele daria uma corrente mais baixa em relação a isso daí. Eu coloquei aqui assim, nesse exercício, eu coloquei um extra sobre a questão da potência. Bom, então a potência, pessoal, ela tem várias fórmulas. Eu coloquei as fórmulas lá no WhatsApp para vocês lá, né? Então, o que eu vou ter que fazer? A fórmula mais simples que eu tenho aqui com base nisso daqui, eu quero saber a potência no resistor 1, ok? Tá? Então, eu vou pegar a corrente que está pegando no resistor 1, né? Aqui no resistor 1, aqui é o resistor 3. Novamente, aqui é o resistor 3. Opa, aqui é o 3 e aqui também é o resistor 3. Bom, então deu 3,77 vezes 10 a terceira, que é a corrente que nós acabamos de calcular agora aqui, do resistor 3. Tá certo? Multiplicado pela tensão do nosso resistor 3. Tá? Peço 1 milhão de desculpas, pessoal, acontece para estar fazendo isso daqui, que na parte da gravação agora que assim eu estou tentando corrigir, mas para ficar tudo bonitinho. A gente revisa isso daqui, refaz, e na hora que a gente vai apresentar, né, ou vai passar isso aqui no quadro, tem sempre algum errinho, né? Ainda bem que os valores, né, deram certo, né? Então vai estar tudo depois no final das contas. Como é verificado depois, eu confiro também lá no EWB para verificar se meus cálculos ficaram corretamente. Então dá para a gente ter uma certeza que os cálculos estão corretos. Só esqueci de colocar às vezes um zero na calculadora. Eu faço certo, não sei por que de repente eu não olho novamente no slide e fica alguma coisinha isso daí. Mas conforme eu já estou gravando aqui, eu já estou arrumando já no slide que vai na parte em PDF para vocês aí. Bom, falhas acontecem, né, pessoal? Não sou perfeito, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, o diodo 2, ele está invertido. Então, a tensão dele é igual a 0. E, portanto, também a corrente que vai passar por ele corrente no resistor 1, né? A tensão vai ser 0 e a sua corrente também vai ser 0. Ok? Tá. Então, vamos começar por aquilo que já é sabido. Bom, então, entre os pontos C e B, pontos C e B, ok? O resistor ficou preso com um diodo lá, né? Quando você colocou aquele diodo lá, você amarrou ele e garantiu que ele vai ter, no máximo e no mínimo, 0,7 volts. Certo? No máximo, né? Que no mínimo, se você baixar a tensão lá, não vai ter 0,7, né? No máximo. Ok? Então, com base nisso, eu já sei que a tensão no meu resistor 2 é igual a 0,7. É uma consequência entre o ponto C e B, sempre vai ter a mesma tensão. Bom, com isso daqui, nós conseguimos calcular a corrente que vai ser aplicada nesse resistor. Então, vamos calcular a nossa corrente do resistor 2, né, que vai acabar dando 0,7 mA. Bom, ou 700 microampere, tá, pessoal? Vamos deixar tudo em mili, porque é mais fácil depois que a gente vai fazer as contas aqui dentro do próprio exercício. Ok? Tá. Como o ponto A e B está aberto, tá certo? O ponto A e B está aberto, então nós ficamos agora com uma malha, pessoal. Apenas uma única malha. Então, tá? Isso aqui vai vir aqui, a corrente vai vir aqui, vai dar a volta até aqui. Então, temos uma malha. Uma malha. E nessa malha, vamos colocar novamente a regrinha lá do fonte igual a gasta. Bom, então só temos como fonte o VCC, temos o diodo 1, temos o resistor 3 e o resistor 2.
Resistor 1 nem entra na jogada aqui, nos nossos cálculos. Bom, fazendo as contas aqui, nós vamos calcular a tensão resistor 3, que é o último que está faltando. Bom, os demais a gente tem os valores aqui. Tá? Então, o diodo aqui 0,7, né? A tensão do diodo 1. E depois a tensão do resistor 2, que ficou preso também lá com o diodo lá, né? Bom, ele ficou preso lá, resistor aqui, né? Ficou preso 0,7. Com isso daqui, aí nós temos lá que deu 10,6, né? E a mesma tensão que eu tenho aqui no resistor 3 vai ser a mesma tensão, né? Vou pegar aqui outra cor aqui. A mesma tensão que eu vou ter no meu diodo 2. Certo, pessoal? Entre o ponto A e B, tem tensão de 10,6 volts, apesar de não ter corrente. Ok? Ainda pode parecer maluco para tipo vocês, eu sempre falo, pega 2 fios lá, na tomada da sua casa lá, não vai ter corrente, mas você coloca a mão lá, você vai levar choque. Ok? Já que eu calculei a tensão no resistor 3, eu consigo calcular a sua corrente. Tá certo? E quanto vai ser a minha corrente total? A minha corrente total, pessoal, como a corrente do resistor 1 ela é 0, a corrente que eu acabei de calcular agora aqui vai ser a mesma corrente da minha corrente total. Certo? 5,3 mA. Tranquilo? Agora, para terminar agora aqui, porque nós já calculamos a corrente do resistor 2, calculamos a corrente total, só está faltando a corrente do diodo 3. Ok? Então, vamos fazer aqui no ponto B, vamos fazer a lei dos nós, né? Então, vou desenhar aqui o ponto B. Desenhar aqui o ponto B. Então, lembrando aqui, ó, no ponto B, ele vai estar entrando a corrente 3, certo? E vai estar saindo para cá a corrente do resistor 2. E vai estar saindo aqui para baixo, né? A corrente para o nosso diodo 3. Lembrando, tudo que entra é igual a tudo que sai. Ok? Então, quem que está entrando, né? E também tem a corrente do resistor 1, mas lembrando que ela vai estar zerada, né? Então, o que faltou aqui? Então, a corrente do resistor 1, mesmo estando zerada. Ok? Então, o que eu vou fazer? Quem que está entrando? O resistor 1 e o resistor 3. E quem que está saindo? O resistor 2 e o diodo 3. Jogando lá para a direita, para a esquerda, fazendo todas as suas continhas, né? Ok? Então, nós calculamos que a corrente no diodo 3 vai ser igual a 4,6 mA. Bom, então vamos ver como é que fica o circuitinho agora aqui, ó, no EWB. Bom, então, ó, vamos ver lá, ó. O último cara que eu calculei, não, podemos comparar todos, tá bom, pessoal? Então, vamos começar lá do alto, né? Ou do meio também aqui, né? Então, vamos pegar aqui uma outra cor, vamos pegar aqui um verde, né? Então, a tensão no resistor 3 deu 10,61. Nós temos 10,6. Bateu. Legal. Lembra que eu te falei que a tensão no diodo 2, 10,6? Olha aqui, ó. 10,6. Bom. Lembra que a corrente tinha que ser aproximadamente 0, pessoal? Olha aqui, ó. Não deu aproximadamente 0, né? Deu 10,6 microampere, uma corrente bem baixa, tá bom? Ficou muito próxima da corrente do resistor 2, tá? A corrente do resistor 2, aqui 0,7 ou 700 microampere. Aqui deu 694,7. Estamos bom nisso aqui também. E o cálculo final, 4,6, né? 4,6 mA, pessoal. Grau de aproximação assim muito absurdo, assim muito próximo, né? Bem bacana. E também ficou faltando aqui que é a corrente total, né? A corrente total que eu falei que é 5,3, 5,325 mA. Acho que nós estamos calculando bem, né, pessoal? Tá vendo? Só fazendo todas as continhas na calculadora. Não usei praticamente nenhum tipo de arredondamento aqui, né? Coloquei os valores exatos, né? Então, acredito que tipo tá batendo bem os valores, né? O próximo exemplo, eu vou fazer um pequeno spoiler, né? Dedique-se pelo menos uns
30 minutos para o próximo exemplo, né, para você estudar ele, que exemplinho um pouquinho vai lembrar uma coisa que vocês aprenderam no primeiro módulo, né? Se não aprenderam, vão aproveitar para aprender agora aqui no segundo módulo, ok? Então, dessa vez, pessoal, nós temos um circuitinho meio maluquinho, né? Bom, aonde nós temos o nosso VCC colocado aqui no meio, ok? E nós temos resistor para um lado, resistor para o outro, né? Quando acontece uma coisa dessa, nós vamos aplicar um negócio chamado TVNAM, tá? Não sei se vocês lembram como é que isso daí se aplica, né? Se vocês não lembrarem, fiquem tranquilos aqui que eu vou tentar fazer ele passo a passo, né? Para ver se você consegue lembrar como é que a gente aplica TVNAM, ok? Então vamos lá. Então, eu vou para aplicar o TVNAM, eu vou marcar aqui 2 pontos, tá? A nossa parte de maior interesse é a parte onde está o diodo e onde está esse resistor aqui para cá. Então, eu marquei um pontinho aqui, um A e um ponto B. Então, meu TVNAM eu vou transformar, pessoal, vou pegar esses carinhas aqui, através de TVNAM, né? Nós vamos acabar calculando um resistor e uma fonte equivalentes, tá? Isso aqui, para efeito de cálculo, é muito funcional e muito aplicado, ok? Então, vamos começar calculando o resistor de TVNAM, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu fiz o mesmo desenho, dessa vez eu tirei a fonte, né? E eu quero saber qual que é o resistor de TVNAM aqui. Então, por esse exemplo que ficou super simples, né? Eu tenho o seguinte, eu tenho que o resistor TVNAM vai ser o nosso R1 em paralelo com o nosso R2, tá? Para quem não lembra, pessoal, daquela regrinha, quando eu só tenho 2 resistores, né? Então tem um jeitinho também mais prático da gente calcular, né? Onde eu multiplico os resistores e depois divido pela soma dos mesmos. Bom, então eu coloquei aqui, deu 1K vezes 2K e 1K mais 2K. 1K, 1 vezes 2, 2. E vou deixar aqui o K e o K aqui, tá certo? E aqui embaixo, 1 kg mais 2 kg, 3 kg. Bom, então, pessoal, posso vir aqui, vou cortar esse K com esse K. Vai sobrar 2K divididos por 3. Fazendo a divisão, né? Deu 0,66666, né? E não tem fim isso daqui. Você pode colocar desse jeito, né? Ou ainda eu posso representar, né? 666, sei lá, 0,7 ohms. Ok? Aqui, coloquei aqui embaixo, aqui, ó. Pronto. Bom, para ficar um pouquinho mais fácil, assim eu aproveito, né? Eu acabo tendo uma casa decimal, que aí o grau de aproximação nosso fica melhor do que do outro, que eu estou usando 3 casas decimais, fica um pouco mais fácil para a gente poder trabalhar. Tá bom? Como eu tinha dito, esse exercício é um pouquinho mais longuinho, então eu fiz ele em alguns slides, né? Para a gente detalhar cada etapa e para tentar, pessoal, ficar o mais suave possível, tá? Procure depois na listinha de exercícios lá, tem um parecidinho com esse aqui, né? Então, lembre-se que o professor está dando aqui uma forcinha aqui, porque o importante, pessoal, é vocês conseguirem aprender. Se eu estiver passando um tipo de exercício e você conseguir absorver como que a gente resolve esse tipo de exercício, isso daí que é a ideia de um progresso, né? Então, calculei o resistor. Na próxima etapa, eu tenho que calcular a tensão de TVNAM. Bom, então aqui a gente vai acabar entrando numa regrinha, né, aplicada, que é mais ou menos o seguinte. Então, vamos pegar aqui, vou literalmente colocar o nosso circuitinho aqui. Então, nessa parte aqui, novamente, vou colocar o pontinho A e B aqui, né? Só para a gente acabar fazendo, né? Tá? Para eu calcular o V de TVNAM, eu vou colocar o resistor que está extra. Resistor que está extra, ou todos que estiverem extra. Bom, eu tenho aqui o resistor 1. Ok? Tá, então coloquei o resistor 1 aqui. Aí, aqui também eu vou colocar agora aqui todos os resistores extras. Podia ter mais um resistor aqui no meio, né? Coisa assim. E o que eu faço a diferença? Aqui embaixo, que aqui eu acrescento o resistor que está na mesma linha. Resistor 2. Bom? E multiplico pela tensão
da nossa fonte. Bom, feito pela regrinha de Thevenin, coloquei aqui os valores aqui, né? Bom, então deu 2.000 com 3.000, né? Vamos poder cortar esse monte de zero aqui. Ok? Então vai ficar 2 vezes 12, 24, né? 24 divididos por 3, 8 volts. Tá? Por incrível que pareça, muita parte dessa matéria não é maluquice a gente fazer esses cálculos e darem valores assim que mal precisa de uma calculadora, tá, pessoal? Isso aqui é bem normal. Uma outra continha a gente coloca na calculadora. Bom, então o nosso V de Thevenin deu 8 volts. Com base nisso, né, nós temos agora um novo circuito. Não vamos usar mais aquele circuito para poder fazer as contas, pessoal. Tá? Então, eu vou substituir todo aquele pedaço entre o A e B. Vou colocar o resistor que a gente calculou no outro slide. E vou colocar aqui a nova fonte. Bom, então temos o nosso R de Thevenin, temos o nosso V de Thevenin. E agora nosso circuito ficou super mega simples, né, pessoal? Bom, para poder fazer os cálculos, né, como eu tenho 2 resistores, eu tenho que calcular o resistor equivalente. E como eles estão em série, professor, mas o diodo está no meio. Pessoal, não importa onde esteja o diodo, está tudo dentro da mesma linha. Tá? Eu posso juntar os 2 resistores como se fosse um. Posso colocar um antes, um depois, não faz nenhuma diferença. Ou colocar os 2 antes ou os 2 depois também não faz nenhuma diferença. Bom, então uma soma super simples. Ok? Então vou pegar o 666,7 mais os 3.000, deu 3.666,7 ohms. Ok? Com base nisso daqui, consigo calcular a corrente agora no nosso circuito. Bom, nossa corrente do resistor equivalente, né? Então, o que eu tenho que fazer? Para o nosso resistor equivalente, né? Eu tenho que pensar aqui nesse resistor equivalente. Eu tenho que subtrair, pessoal. Lembra aquele negócio que a gente fazia lá com o nosso LED, né? Daquela outra parte lá. Então, dá para fazer aqui a mesma coisinha aqui. Tá? Eu vou calcular agora aqui a corrente. Então, eu vou subtrair. Então, nosso diodinho 0,7, 7,3. Deu para a gente, pessoal, que legal aqui, uma corrente de 2 mA. Com base nisso, eu já tenho certeza que a minha corrente aqui no meu resistor 3 é a mesma. Porque, pensa, eu só tenho uma malha. Só tenho uma corrente agora nesse novo circuito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para a parte inteira. Mas, por enquanto, a gente só tem esse cara aqui. Fazendo isso daqui, se eu já tenho a corrente, tenho o valor do resistor, consigo achar também a tensão dele. Então, a fórmula do Yuri novamente, né? Então, vai ser a sua resistência vezes a sua corrente, multiplicando aqui, ok? Fazendo as multiplicações, eu tenho que a tensão que eu tenho nesse meu resistor 3 é de 6 volts. Bom, pode estar parecendo complexo. Se tiver qualquer dúvida, manda para mim as dúvidas lá, pessoal. Né? Quer que eu crie um outro exemplo, né? Ainda nós temos prazo, né? O fechamento do bimestre é dia 9, mas semana que vem a gente vai ter apenas espaço para a gente estar fazendo a nossa ou revisão ou recuperação, né? Mas eu acho que é melhor a gente antecipar essa recuperação, né, para vocês fazerem, que assim vocês têm o prazo de até uma semana para vocês fazerem essa recuperação, para quem não entregou todas as tarefas, ou não está conseguindo entregar essa tarefa, né? Lembre-se que na recuperação eu tento fazer ela ser equivalente às tarefas. Não seria justo fazer uma recuperação mais fácil do que as tarefas, aí ninguém fazia mais tarefa, fazia a sua recuperação. Então minha recuperação ela é sempre equivalente ao mesmo peso que você teria entre tarefa ou recuperação, né? Então, ou você faz uma coisa ou você faz a outra, né? A diferença é que a recuperação só vai ter uma semana para você poder fazer. Tá? Então, vou colocar a recuperação semana que vem. Então, ó, pessoal, vou colocar depois lá, né? Então, a nossa recuperação, como a nossa aula ela é na quarta-feira, né? Então, aqui na quarta-feira vai ser o dia 30 de setembro, né? Então, 30/9 é a nossa recuperação. Bom? Fica aqui dentro do nosso áudio aqui para poder garantir mais um local que eu possa falar isso daqui. Então, vamos lá agora. Mais uma etapa nesse nosso exemplo 4, que é um exemplinho um pouquinho longuinho, né? Bom, então, pessoal, a gente estava aqui com o novo circuito colocado dessa forma, né?
Bom, então vou calcular agora qual que é a minha tensão entre o ponto A e B. Certo? Então, entre o nosso ponto A e B, o que vai ser? Nós tínhamos calculado 6 volts aqui, mais o 0,7. Quanto que eu vou ter agora aqui, pessoal? 6,7. Pronto. Já calculei a tensão entre meu ponto A e B. Com base nisso, a gente vai voltar para o circuito original e fazer os demais cálculos agora. Bom, então vamos começar uma coisa muito simples. Tá. Entre o ponto A e B eu tenho 6,7. Entre esse ponto e esse ponto também não tenho 6,7. Então eu já sei que a minha tensão no meu resistor 1 só pode ser 6,7 volts. Simples assim, pessoal. Se eu tenho um ponto, não tenho nenhum elemento, a tensão aqui entre aqueles dois pontos ela vai acabar seguindo dali para frente, tá? Então isso aqui foi aqui somente uma parte um pouquinho mais simples, né? Mas só para vocês acabarem entendendo. Aqui é o ponto A e B e aqui continua sendo o ponto A e B. E se eu trouxesse, tá vendo que não tem nenhum elemento aqui, né? Eu não posso dizer que aqui também é o ponto A e B? É o mesmo ponto, pessoal. Está dentro do mesmo fio, sem interrupções. Ok? Então vamos completar agora aqui, né? E graças a Deus acontece nesse último aqui, não encontrei nenhum errinho. Tomara que não tenha nenhum errinho até o final, né? Para a gente estar fazendo agora aqui, tá? Então vamos terminar agora aqui, tá? Beleza. Então a tensão no resistor 1 que a gente calculou do outro slide, 6,7. Bom, com base nisso eu consigo calcular a sua corrente. Então a corrente vai ser sempre a tensão dividido pela sua resistência. Tá certo? Feitos os cálculos, deu 3,35 mA. Ok? Pronto. Vamos calcular agora o próximo item. Tá. O item que está faltando, pessoal, agora é a corrente, né, no resistor 2. E tem dois jeitos de eu calcular, né? Aqui tem o ponto A e aqui o ponto B, né? Ok? Então já achei mais um errinho aqui para colocar aqui o ponto B. Tá? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Eu posso usar pela lei dos nós ou utilizar pela própria tensão. Ok? Então vamos calcular pelos dois métodos e ver se tem alguma diferencinha aí no meio, né? Ok? Tá. Então vamos fazer pela tensão entre o ponto A e B. Tá. Então, pessoal, vamos pensar uma coisa. Entre A e B eu tenho 6,7. Entre A e B eu tenho 6,7. Então, se é 6,7 nesse cara aqui, quem que está gastando energia? O nosso resistor. Certo? Então, 12 menos 6,7, eu tenho 5,3. Certo? Ah, professor, mas peraí. Se eu somar 12 com 5,3, vai dar 17. Pessoal, o resistor, a gente vai contar ele como negativo, né, pessoal? Ele está gastando energia. Tá certo? Ele não está gerando energia, né? O elementinho resistor, ele não gera energia por ele próprio lá. E lembrando que o sentido de ser positivo ou negativo só depende do referencial. Tá? Se eu pegar o multímetro de um jeito vai dar positivo, se eu inverter as pontas vai dar negativo. Ok? E vamos ver pela lei dos nós, né? Calculando depois a sua corrente, né? Lá, que vai ser a tensão dividido pelo seu resistor, deu 5,3 mA. E vamos ver pela lei dos nós, né? Entra igual que sai. Então, novamente aqui, eu vou estar pegando no ponto A, tá certo? Então, no ponto A aqui está entrando a corrente do resistor 2, está saindo do resistor 3 e está saindo a do resistor 1, certo? Pelo cálculo aqui, né, que a gente já tinha calculado esse carinha aqui lá em cima e esse também, então deu 5,35 mA. Professor, qual dos dois está certo? Tá? Pessoal, lembrando, por questão de aproximação acontece, praticamente são quase iguais. Um deu 5,3, vai arredondar 5,4 lá no outro, tá? Então a diferença assim é ínfima para a gente ter que revisar alguma coisa, né? Eu calculei isso aqui, coloquei isso aqui dentro do EWB, né? Os valores deram, todos eles deram aproximados, né? Não acabei colocando porque o circuitinho é um pouquinho maiorzinho isso daqui, né? Mas depois eu coloco a fotinho lá no grupo lá, colocando os valores que deram no EWB, mas deu tudo certinho, tudo ok aqui dentro,
Tá bom?